Quantos dos irmãos estão felizes nessa noite com o nosso Deus? Os irmãos podem dar glória à vontade, viu? Porque o dono da festa já se faz presente nessa noite. Saiba você que quando você estava à frente do seu espelho, penteando o seu cabelo, quando você estava no seu banheiro tomando o seu banho, já estava se arrumando para vir à casa do Senhor, o Senhor, nosso Deus, já estava lhe aguardando para lhe abençoar nessa noite. Eu costumo dizer em muitas ministrações que eu faço por aí, que quando alguém perguntar para você, olha, você vai aonde? Não diga simplesmente que eu vou à igreja, mas sim, profetize na sua vida, porque Deus nos deu o poder para isso. Profetize na sua vida que você veio à casa do Senhor buscar o seu milagre nessa noite. Não saia daqui por essa porta como você entrou. Eu queria que nessa noite você canalizasse na sua cabeça aquilo ao qual você está precisando, ao qual Deus te abençoe nessa noite. Eu não sei se é um emprego, eu não sei se é uma dívida que você tem que pagar, eu não sei se é um filho problemático, eu não sei o que é, eu não sei se o gás acabou, se a Selga vai cortar a luz, eu não sei, mas nosso Deus conhece os seus caminhos. Canalize essa ideia nessa noite e fale com o Senhor nosso Deus, que Ele não vai deixar você sair dessa noite de mãos abanando, louvado seja Deus. Aquele que puder ler comigo no livro de Mateus, eu não vou tomar muito tempo da igreja, o horário não nos espera. Pastor, tem quantos minutos, pastor? Amém. Livro de Mateus, capítulo de número 22. Confesso à igreja que se fosse pelas minhas pernas, hoje eu não estaria aqui. Aconteceu todo tipo de coisa que a igreja pudesse imaginar para que eu não estivesse aqui hoje. Todo tipo que você pensar aconteceu. Mas eu louvo a Deus nessa noite, porque o inimigo de nossas almas mais uma vez foi derrotado nessa noite. Porque ele, o lugarzinho dele ficar é debaixo do meu e dos seus pés nessa noite. Ele é um derrotado, ele é um falido, ele é um acabado, louvado seja Deus. Mais uma vez ele perdeu nessa noite, louvado seja Deus. O versículo de número 34 até o versículo de número 40, somente 6 versículos da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Eu confesso para a igreja que eu tenho 3 ministrações diferentes para ministrar aqui nessa noite. Eu tentei de todos os modos me desvencilhar, mas quando Deus quer falar algo com os filhos dele, ele diz, é essa aqui, não tem jeito. Então nessa noite, os irmãos vão receber uma instrução diretamente do trono da graça a respeito do amor. A respeito do amor ao próximo, a respeito do amor ao seu semelhante, e o primeiro mandamento de todos, o amor a nosso Deus nessa noite. Olha o que diz a palavra do Senhor, o título do texto diz assim, o grande mandamento. E aconteceu que os fariseus, ouvindo que ele fizera emudrecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento do Senhor. E o segundo semelhante a este é, amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Irmãos, pode tomar o seu assento nessa noite.
Pode ficar à vontade, que vocês estão na casa do Deus Todo-Poderoso. Aquele que nessa noite está com a mão estendida, protegendo cada um de vocês nessa noite. Aquele ao qual está tomando conta dos seus caminhos nessa noite. Deixa eu explanar para você um instante, por alguns minutos, a palavra do Senhor, ao qual o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite. Essa palavra, para esses dias atuais, esses dias difíceis, ao qual nós estamos passando, cada dia que passa, fica mais difícil você falar desta palavra, você falar dos mandamentos do Senhor, ao qual cita esses dois. Porque o pastor falou aqui, já foi falado no começo do trabalho, quando você fala em amor ao próximo, está muito difícil, infelizmente. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite algo direto do trono da graça do Senhor, ao qual a Bíblia me conta que aonde Jesus Cristo pregava o Evangelho, a todo lugar a qual ele ia pregando a palavra, a Bíblia Sagrada, a Santa Escritura, ele tinha os prós e os contra. Vou explicar para a igreja o que eu quero dizer com isso. Há muitos que iam atrás de Jesus Cristo para poder ver se conseguia o seu milagre. Há muitos que andavam atrás de Jesus Cristo na beira do mar ou nas cidades ao qual ele estava, em busca de uma vitória. E a Bíblia me conta ainda que eram aleijados, cegos, coxos, mancos, mudos, endemoniados, de todas as classes que o irmão puder pensar. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia também me fala que além disso, iam aqueles ao qual ficavam olhando o que Jesus fazia para poder ver se arrumava um pezinho para poder acusá-lo. Louvado seja Deus. E aqui não foi diferente, que a Bíblia me fala assim, que os fariseus, ouvindo que ele fizera enmudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Olha, eles reuniram-se e falaram assim: olha, agora eu vou pegar esse Jesus no pulo. Agora eu vou pegar ele. Porque a Bíblia me fala que um deles era doutor da lei. Naquela época, o doutor da lei, ele conhecia as santas escrituras todas. Ele era dos mais bem informados que havia naquele lugar. Os doutores da lei, os anciões, eram considerados os mais inteligentes e bem informados daquela época. Louvado seja Deus. Aí eu te pergunto nessa noite, se ele era doutor da lei, se ele conhecia, por que ele estava fazendo esta afirmação, esta pergunta? Louvado seja Deus. Olha a pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu pensamento. Louvado seja Deus. A partir do momento que você tira a sua atenção de coisas banais, de coisas mundanas, e vira a sua atenção para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, tudo fica mais fácil na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Por isso o primeiro mandamento, é o primeiro, não tem outro, é amar o teu Deus, o meu Deus, de todo o seu coração. Isso nesses dias, por que eu falei que no começo aqui que está tão difícil de você pregar o amor ultimamente? As pessoas têm endurecido o coração, as pessoas não estão querendo aceitar o Evangelho, as pessoas estão procurando solução para os seus problemas em lugares ao qual não vão encontrar, estão procurando solução para os seus problemas num bar, estão procurando solução para os seus problemas num terreiro, estão
para os seus problemas na novela das 8, estão procurando solução para os seus problemas no Big Brother Brasil, não vão encontrar. Não vão encontrar. Mas a partir do momento em que a Bíblia fala assim, olha o que a Bíblia diz: nós não temos tempo a perder com coisas mundanas. É a Bíblia quem fala. A Bíblia aberta é a boca do Senhor. Não sou eu que estou falando, não é o pastor Feliciano que está falando, é a palavra de Deus que está falando. Nós temos que aprender a deixar fluir no nosso tempo as coisas espirituais. Nós temos que aprender a nos desvencilhar das coisas mundanas nessa noite, louvado seja Deus. Porque o amor de muitos está esfriando, louvado seja Deus. Isso é triste, é muito triste. Eu fui fazer um trabalho, até o pastor não foi, porque eu não consegui falar com ele por telefone esse dia, houve alguns problemas, não deu para me falar com ele, mas eu juntei uma equipe de evangelização e fui fazer um trabalho ali no asilo que tem ali, que é Vicente de Paula, que chama o asilo. Olha, é só você ir lá para você entender o que eu estou falando. Eu estou falando assim porque eu tenho que contar algo, testemunho acontecido, para quem poder endossar aqui o texto nessa noite, louvado seja Deus. Olha, aqueles senhores e senhoras que tanto trabalharam na sua vida, tanto esforço fizeram para criar os filhos, para criar os netos. Aí eu postei o carro lá, levei algumas cestas básicas, levei Bíblia, levei folheto da palavra do Senhor, levei abraço, levei oração, levei óleo de ungir. E aquelas pessoas ali na grade, chamando pelo nome dos parentes. Uma senhora olhou o carro, deva ser que meu carro parece com um pai, com um filho dela, com algum parente. É o João, é o João, é o João. O amor das pessoas está esfriando cada dia que passa. Eu agarrei, pastor, na mão de uma senhora lá, paz do Senhor, minha querida. Ela fez assim, ó. Poxa, ué, peraí. Fica aqui mais um pouquinho comigo, conversa comigo, me dá um abraço. Isso desmonta qualquer ser humano, meu querido, nessa noite. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Porque aquelas pessoas estão ali esperando a visita de um parente, a visita de um filho, de um neto, um sobrinho, quem é que sabe. Mas estão ali isoladas. Estão ali, talvez não precisando de um mantimento, de uma blusa de frio, de uma coberta que seja, mas talvez precisando de uma palavra de conforto. Muitas vezes precisando escutar que só o Senhor é Deus. Glória a Deus, obrigado, Espírito. E nós ali passamos de quarto em quarto. E senhores e senhoras enfermos, acamados, pedindo oração. Já fazia dia que eu não fazia tanta oração daquele jeito ali. Foi oração, viu, irmão? Foi pouca não. Está doendo aqui, está doendo aqui, está doendo aqui, estronquei aqui. Não, meu irmão, mas isso aí é passageiro, vai sair agora em nome do Senhor Jesus. Então, voltando aqui para o texto, pegando a deixa do que eu estava falando aqui, o segundo mandamento: amará teu próximo como a ti mesmo. Será que nós, nessa noite, estamos praticando o segundo mandamento? Quantos de nós, será que estamos praticando esse segundo mandamento? Eu digo nós porque primeiro é eu que estou aqui em cima. Estou aqui trazendo uma mensagem nessa noite, mas também não sou Deus, não sou Jesus, não sou santo.
Todos nós temos pecados, é a Bíblia que fala. Então que nós, nessa noite, venhamos a nos, como fosse uma chavinha, desliga, liga, desliga, liga, virar essa chavinha para as coisas do Senhor e largar as coisas banais, as coisas mundanas. A Bíblia fala que aquele que está fazendo as coisas santas, está no caminho santo, está procurando o galardão das nossas almas, nossa salvação. A Bíblia me fala que nós não temos tempo para perder com coisas mundanas, coisas banais. Então nessa noite, que nós venhamos a buscar sempre as coisas espirituais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ainda, para falar mais a respeito desta palavra, eu peguei duas referências da palavra do Senhor, que uma se encontra no livro de Lucas. Os irmãos, se quiserem acompanhar, se não, marquem aí para poder dar uma lida em casa ou trabalho. É muito bom estar lendo a santa palavra do Senhor. Lucas 10 e versículo 25 nos dá nessa noite um exemplo claro de amor ao próximo. Lucas 10, de número 25 é o versículo. A parábola do bom samaritano, louvado seja Deus. A Bíblia me conta nesse texto: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Está escrito na lei, como lês? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a sua alma, toda a sua força, de todo o seu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. É a mesma palavra que estava aqui atrás. Mas olha só, e aí, a Bíblia Sagrada me revela que naquele tempo, Jesus contava para o povo ter um fácil entendimento. Jesus contava parábolas. Jesus se expressava desse jeito para um bom entendimento do povo ao qual seguia. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, o qual os roubaram. Espancando, retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo também o levita, chegando àquele lugar, passou de largo. Aí aonde entra o bom samaritano na história. Aquele homem ao qual teve compaixão daquela pessoa. Aquele homem ao qual levantou aquele homem que estava caído. Aquele homem ao qual os ladrões tiraram tudo ao qual ele tinha e deixaram ele quase morto. Esse é o segundo mandamento da Bíblia Sagrada: amar o seu próximo. E a Bíblia ainda me fala que esse bom samaritano cuidou. Ele levou essa pessoa, hospedou ele, cuidou das feridas, pagou toda a despesa de onde ele estava hospedado. Esse é o bom exemplo nessa noite do segundo mandamento do Senhor. Me lembra ainda, não sei se alguém viu o testemunho do rapaz chamado Paulo Besser, ao qual ele foi um drogado. Ele foi uma pessoa que fez muito mal, ele era um viciado, ele era ladrão. Ele chegou ao ponto de dormir debaixo de coberturas, de parada de ônibus, dormir debaixo de viaduto. Mas
misericórdia resgatou esse rapaz e trouxe para os caminhos do Senhor. Só que antes disso, os irmãos vão entender onde eu quero chegar essa noite. Antes do Senhor ter misericórdia na vida dele, ele conta no DVD que passou um pastor com um carrão, encostou assim na frente da igreja, e ele bateu pedindo um prato de comida. Ele bateu, o pastor assim arrogante, desceu o vidro do carro um pouquinho assim. Trabalhar, rapaz, trabalhar, mendigo. Fechou o vidro. E eu vou lhe contar o que aconteceu. Ele conta no testemunho dele que quando ele se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo, ele passou a ser o ministro da palavra do Senhor. O Senhor tinha um plano na vida dele. Isso são coisas que só o Senhor pode fazer. Levantar ali drogado, mendigo, paralítico e colocar na frente do púlpito para pregar a palavra do Senhor. São milagres que só o Senhor pode fazer. E é isso que acontece, que ele é convidado para pregar naquela igreja daquele pastor. Olha o mistério. Quando ele chegou lá na igreja, todo alinhado, terno, todo bonito, todo alinhadinho, que ele bateu o olho naquele pastor, naquela igreja, ele se lembrou: rapaz, aqui não é o lugar que eu estava pedindo um prato de comida um dia. Quando ele olha, está lá o pastor. Eu estava conversando com o pastor Feliciano aqui. Olha, nós estamos aqui em cima, nós da frente da igreja, nós somos os primeiros a ter que dar exemplo. Louvado seja Deus. Se eu não estiver aqui em cima e não conseguir passar um bom testemunho para a igreja, se eu estiver aqui em cima e não conseguir passar as minhas boas obras para a igreja, como é que vai ser? E aí, ele foi lá e pregou e tal, beleza. Aí chegou o pastor e falou: pastor, senhor pastor aqui, né? Sou pastor presidente, eu mesmo. Pastor, se um dia alguém lhe pedisse um prato de comida, ou pedisse prato de comida para alguém da sua bancada aí, um presbítero seu, um diácono seu, um pastor seu aí, e este pastor seu, esse presbítero, esse diácono, esse missionário, não desse esse prato de comida a um mendigo, a uma pessoa que está com fome, pedindo um prato de comida, o que o senhor faria? O pastor foi taxativo: 6 meses de pão. 6 meses de pão. Pois é, pastor, mas eu estou me lembrando aqui que um dia eu pedi o seu prato de comida. Assim, aí começou a conhecer os traços do rapaz. Olha, há muitas vezes, guarde isso que eu vou falar para a igreja aqui nessa noite, porque eu tenho isso por experiência. Muitas vezes, o Senhor, para nos testar, né, pastor? Para nos testar, quando não é o Senhor Jesus, é um anjo dele, da comitiva dele, para lhe provar e testar, às vezes, um prato de comida, um copo d'água. Já aconteceu de uma vez, eu dar um prato de comida para um rapaz na porta da minha casa. Olha, eu nunca vi rapidez com quem aquele rapaz sumiu. Eu vim deixar o prato, virei as costas, quando eu voltei, virou purpurina, sumiu. Há muitas vezes o Senhor nos testa, porque é muito fácil falar que faz,
quero ver fazer. Nós temos que, olha, nós estamos passando os últimos dias aqui nessa terra. E olha, as nossas boas obras vão nos contar muitos pontos, viu? Nós temos que fazer boas obras e darmos bons exemplos, louvado seja Deus. Porque o Senhor, Ele nos prova, Ele nos testa. Nós temos que tomar muito cuidado, porque olha, lembra daquela passagem? Os dois discípulos no caminho de Emaús, conversando um com o outro. Olha, ficou sabendo o que aconteceu aí? Pois é, rapaz, não estava botando maior fé nesse Jesus aí, que iria, fazer ele acontecer, nos salvar, ele é o Filho de Deus e tal, mas aí foi crucificado. Nós estamos depositando toda a nossa fé nesse Jesus, e Jesus do ladinho deles, estão conversando, e Jesus do ladinho deles, escutando. Aí Jesus perguntou assim: o que é que aconteceu? O que foi? Vocês estão conversando sobre o quê? Ah, você deve ser um forasteiro, porque você está aqui, não sabe o que está se passando, que crucificaram Jesus. Mas deixa eu falar para você nessa noite, não se atente para essa palavra que Jesus foi crucificado, mas se atente para esta palavra, que ao terceiro dia ele ressuscitou, louvado seja Deus. E ele ressuscitou para poder salvar a minha e a sua vida nessa noite, louvado seja Deus. Eu espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Eu queria agradecer o convite do pastor Feliciano, pastora Leila, queria me botar à disposição. Eu sempre falo com o pastor Feliciano, nós estamos juntos e misturados. Nós que fazemos a obra de Deus, a Bíblia fala: acaso vocês estão pregando Paulo, pregando Pedro, pregando Silas? Não, nós estamos pregando o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Nós não trabalhamos com placas de igreja. Nós trabalhamos que a igreja melhor para você estar é a mais próxima da sua casa, desde que você não fique sem ir para a igreja. Se é para estar aqui, ótimo. Se não der, perto da sua casa. Em todos os lugares tem igrejas para nós podermos estar escutando a palavra do Senhor, podemos estar nos achegando a Ele, porque os dias são maus, os dias estão se findando, mas eu vou passando esses últimos dias na presença do meu Senhor, louvado seja Deus. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.